Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Mas eu quero que você pense de verdade nela. Quantas vezes você ligou o piloto automático esta semana? Sabe do que eu estou falando? Aquele momento em que o despertador toca e o seu corpo levanta, mas a sua alma parece que ficou para trás. Você entra no modo automático para escovar os dentes, para tomar o café, para enfrentar o trânsito. Você responde bom dia. No automático, dá um sorriso amarelo. Para o chefe no automático, participa de reuniões e sua mente está a quilômetros de distância planejando como vai pagar o próximo boleto ou o que vai fazer para resolver aquele problema em casa. Você passa o dia inteiro correndo, resolvendo, apagando incêndios, sendo forte, engolindo sapos, fingindo que está tudo bem. E no final do dia, você se joga no sofá ou na cama exausto. Não apenas fisicamente cansado, mas com um cansaço que vem da alma. Um cansaço profundo por sustentar o peso de ser você mesmo dia após dia. E o ciclo se repete. Segunda, terça, quarta. A vida se torna uma longa e interminável lista de tarefas. E no meio de toda essa correria, existe um sentimento estranho, uma pergunta silenciosa que ecoa no fundo do seu coração, nas horas mais quietas da noite. É só isso? A vida é só isso? Você olha ao redor. Talvez você tenha conquistado coisas. Talvez tenha um bom emprego, uma família, amigos. Você posta fotos sorrindo, viaja, compra coisas novas. Da perspectiva de fora, parece que o seu quebra-cabeça está completo. Mas, por dentro, você sente que falta uma peça. A peça mais importante de todas. Existe um vazio. Um buraco no peito que você tenta preencher com a próxima compra, com o próximo elogio, com o próximo episódio da série, com a próxima festa. Mas nada preenche. É como tentar encher um balde furado. A alegria momentânea entra, mas escorre rapidamente, e o vazio volta às vezes ainda maior do que antes. É uma sede que nenhuma bebida deste mundo pode saciar. Uma fome que nenhuma comida desta terra pode satisfazer. Essa é a sua alma gritando por algo real, por algo eterno, por algo que tenha sentido de verdade. Mas então, algo acontece. Não é um raio caindo do céu. Não é a voz de um anjo em um sonho. Muitas vezes, é algo muito mais discreto, muito mais íntimo. É um momento de total e brutal honestidade. Talvez seja no meio de uma crise, quando o chão some debaixo dos seus pés. Talvez seja depois de uma grande perda, quando a dor é tão grande que você mal consegue respirar. Ou talvez seja simplesmente em um dia comum, no silêncio do seu carro, preso no engarrafamento, quando você olha para o seu próprio reflexo no espelho e, pela primeira vez, não tenta disfarçar. Você se permite ser vulnerável e, do fundo do seu ser, uma oração de 3 palavras escapa quase sem som: eu não aguento. Ou talvez, Deus me ajuda. Nesse momento, você não está tentando impressionar ninguém. Não há rituais, não há palavras bonitas, não há religiosidade. É apenas a sua alma quebrada se rendendo. É o ponto de ruptura. É o fim da sua autossuficiência. É você admitindo que os seus planos falharam, que a sua força se esgotou e que você não sabe mais qual é o próximo passo. E é exatamente aí, nesse lugar de total fraqueza e completa rendição, que o céu se inclina para tocar a terra. É nesse exato ponto que o Espírito Santo encontra a porta que você finalmente destrancou. Ele não arromba a porta.
Ele espera pacientemente pelo convite que nasce do desespero e da humildade. E eu preciso que você entenda isso com toda a clareza. O que acontece a seguir não é sobre você se juntar a um clube. Não é sobre adotar um novo conjunto de regras para se sentir uma pessoa melhor. Não é sobre seguir uma tradição ou frequentar um prédio. Tudo isso pode vir depois, mas o início de tudo é um encontro. Um encontro pessoal e transformador com a presença viva de Deus. É uma interrupção divina no piloto automático da sua vida. É quando o Espírito Santo, a pessoa real de Deus, entra na sua história, não como um conceito teológico abstrato, mas como a realidade mais concreta e poderosa que você já experimentou. A partir desse momento, a sua vida se divide em duas partes. Existe o antes, a vida em preto e branco, a vida no modo de sobrevivência, a vida de tentar preencher o vazio com as coisas do mundo. E existe o depois, a vida que começa a ganhar cor. Não significa que os problemas desaparecem. Não significa que a dor nunca mais virá. Mas significa que você nunca mais estará sozinho para enfrentá-los. Significa que agora existe um guia, um conselheiro, um fogo, uma força dentro de você que é infinitamente maior do que qualquer circunstância fora de você. É o começo de uma jornada onde você aprende a parar de lutar com suas próprias forças e começa a caminhar no poder dele. É o fim da sua vida e o verdadeiro começo da vida. E acredite em mim, o depois nunca jamais será o mesmo. Então, a porta se abriu. Naquele momento de rendição, você entregou as chaves. E o Espírito Santo, com a gentileza de um amigo esperado e a autoridade do dono do universo, entra. Mas a primeira coisa que ele faz pode te surpreender. Não há um show de luzes. Não há uma mudança dramática na sua conta bancária ou no seu status social. O primeiro campo de batalha, o primeiro território que ele começa a reconquistar, é silencioso e invisível aos olhos dos outros. É o território da sua alma. Começa uma revolução interior. E como é essa revolução? Ela começa com uma mudança sutil na sua sensibilidade. É quase como se ele instalasse um novo sensor dentro de você. Sabe aquela conversa no café do trabalho, onde todo mundo está rindo enquanto destroem a reputação de alguém que não está ali antes talvez você participasse ou pelo menos ouvisse sem se sentir mal. Mas agora, algo dentro de você se contorce. As palavras soam como pedras e você sente o peso delas. Você não consegue mais rir. Um desconforto profundo se instala no seu espírito. Aquela piada de mau gosto, com conotação suja ou preconceituosa, que antes arrancava uma risada fácil, agora deixa um gosto amargo na sua boca. Você começa a se afastar, não de forma arrogante ou julgadora, mas porque aquilo simplesmente não desce mais. Aquele filme ou aquela série que todo mundo está comentando, cheio de cenas que banalizam a traição, a violência ou a imoralidade. Antes você assistia como entretenimento. Agora, parece que aquela sujeira da tela está tentando manchar algo puro dentro de você. Você sente uma necessidade de mudar de canal, de desligar. Não é porque alguém te disse que era proibido. É uma reação espontânea do seu novo eu. É o Espírito Santo dizendo: nossos olhos não foram feitos para se banquetear com isso. Nossa mente é um solo sagrado. Não podemos deixar que plantem lixo nela. E as pequenas mentiras,
Ah, as pequenas mentiras inofensivas. Aquela desculpa para não atender o telefone. Aquela exagerada para parecer mais importante. Aquela omitida para evitar um problema. Elas eram parte do seu kit de sobrevivência social. Mas agora, cada uma delas pesa como uma tonelada na sua consciência. Você se pega querendo voltar atrás e dizer essa verdade mesmo que isso te custe alguma coisa. Uma integridade que você não sabia que possuía começa a brotar. Agora, e isso é crucial, não se engane. Essa nova sensibilidade não significa que você acordou perfeito. Longe, muito longe disso. Você ainda vai errar. Você ainda vai tropeçar. Você ainda vai ter pensamentos que te envergonham. A diferença colossal é que agora existe um novo morador na sua casa. E ele é santo. Pense na sua vida como uma casa. Antes você era o único morador e definia as regras. A poeira debaixo do tapete não te incomodava. A louça suja na pia podia esperar. As pequenas rachaduras na parede eram ignoradas. Mas agora, o dono da casa se mudou para dentro. E com um amor infinito, mas também com um padrão de santidade, ele começa a andar pelos cômodos. Ele não entra chutando a porta e jogando tudo fora. Ele gentilmente acende a luz em um cômodo escuro e diz: Ei, e essa pilha de ressentimento que estamos guardando aqui, nesse canto há 10 anos, acho que está na hora de jogar isso fora. O cheiro está impregnando o resto da casa. Ele aponta para a prateleira cheia de ídolos disfarçados. O seu orgulho, a sua necessidade de aprovação, a sua dependência da opinião dos outros. E sugere: isso aqui está ocupando um espaço que pertence a algo muito mais valioso. Que tal a gente limpar essa prateleira? Essa voz que aponta o erro não é a voz da culpa. A voz da culpa, a voz do inimigo, é uma voz que acusa. Ela grita: olha, o que você fez de novo? Você não tem jeito. Você é um fracasso, um hipócrita. Desista. A culpa te esmaga, te paralisa e te joga no chão. A voz do Espírito Santo, no entanto, é a voz da convicção. A convicção também aponta o erro, mas o tom é completamente diferente. Ela sussurra com firmeza e amor: filho, filha, isso não é quem você é. Essa atitude não combina com a nova identidade que eu te dei. Eu te criei para a liberdade, não para essa corrente. Levante-se. Eu te ajudo a limpar. Vamos de novo juntos. A culpa foca no seu passado para te prender. A convicção foca no seu potencial em Cristo para te libertar. A culpa te faz querer se esconder de Deus. A convicção te faz querer correr para os braços dele como uma criança que sujou a roupa e corre para o pai, sabendo que ele vai limpar e trocar suas vestes. Essa revolução interior muda a raiz da sua motivação. Antes, talvez, você tentasse ser bom por medo. Medo do inferno. Medo do castigo. Medo do que as pessoas iriam pensar se descobrissem seus erros. Era uma obediência baseada no terror. Mas quando o Espírito Santo toma conta, a motivação muda, do medo para o amor. Você não evita mais o erro porque tem medo do chicote do pai. Você evita o erro porque não quer entristecer o coração do pai que te amou de forma incondicional. É a diferença entre um escravo que obedece para não ser punido e um filho que obedece por amor e honra. Você começa a perceber que cada pecado, por menor que pareça, é como uma pequena pedra atirada contra o coração de Jesus na cruz.
E porque agora você o ama, porque agora você entende o preço que foi pago por você e a ideia de adicionar mais uma grama de dor àquele sacrifício se torna insuportável. Você começa a desejar a santidade não para ganhar o céu. Isso já foi garantido pelo sacrifício de Cristo, mas como uma resposta de gratidão. Você quer ser santo porque Ele é santo. Você quer viver de uma forma que traga um sorriso ao rosto do seu Pai. Essa limpeza interna é um processo. Haverá dias em que a casa estará uma bagunça. Haverá momentos em que a sua velha natureza, o antigo morador, vai gritar e espernear tentando retomar o controle. Haverá uma luta. A Bíblia chama isso de guerra entre a carne e o espírito. E essa guerra é a prova de que você está vivo espiritualmente. Um cadáver não luta. Se há uma luta dentro de você, entre o que você sabe que é certo e o que a sua carne deseja, alegre-se. É o sinal de que o Espírito de Deus está vivo e ativo em você, lutando por você e com você. Ele começa a te ensinar a enxergar as armadilhas que antes você caía de olhos fechados. Aquele padrão de pensamento negativo, aquela tendência de reclamar de tudo, aquela raiz de amargura que contaminava seus relacionamentos. Ele expõe essas coisas à luz. E na luz, elas perdem o poder. Ele te dá uma força que você não tinha para dizer não. Não para a tentação que antes te dominava. Não para a fofoca. Não para a preguiça espiritual. Não para a autocomiseração. E com cada não que você consegue dar pela força dele, você se sente mais leve, mais livre. Porque o que o mundo chama de liberdade, fazer tudo o que se quer, na verdade, é a pior forma de escravidão. Você se torna escravo dos seus impulsos, dos seus vícios, das suas paixões. A verdadeira liberdade, a liberdade que o Espírito traz, é a capacidade de escolher o que é certo, o que é puro, o que edifica mesmo quando a sua carne grita pelo contrário. É a liberdade de não ser mais controlado pelos seus apetites quebrados. Essa é a primeira e mais fundamental obra do Espírito Santo. Antes de te usar para fazer grandes coisas lá fora, ele precisa fazer uma grande obra aí dentro. Ele está preparando o terreno. Está arrancando as ervas daninhas, tirando as pedras, adubando o solo do seu coração. Porque ele sabe que frutos permanentes só podem nascer de uma raiz profunda e de um solo limpo. Essa revolução silenciosa, essa mudança de sensibilidade, essa guerra interior, tudo isso é a evidência inconfundível de que você não está mais sozinho no comando. O rei tomou residência no seu coração e a reforma do palácio apenas começou. E essa obra, embora às vezes desconfortável, é o maior ato de amor que ele poderia fazer por você, te transformar, dia após dia, na imagem e semelhança do Filho dele. À medida que essa revolução interior avança, enquanto o Espírito Santo, gentilmente, varre os cantos escuros da nossa alma e realinha a nossa bússola moral, algo novo e poderoso começa a despertar dentro de nós. Pense nisso como um efeito colateral da sua presença. Quando você começa a se alimentar de comida saudável e limpa seu corpo naturalmente, começa a rejeitar a gordura, o excesso de açúcar, a comida processada. Seu paladar muda. O que antes era irresistível, agora se torna enjoativo. O mesmo acontece espiritualmente.
conforme o Espírito te limpa por dentro, ele desperta em você um novo apetite, uma nova fome. E é uma fome que nada, absolutamente nada neste mundo pode satisfazer. Você já tentou matar a sua sede bebendo água do mar? Quanto mais você bebe, mais sede você sente. É exatamente assim que funcionam os prazeres e as distrações do mundo. Eles prometem satisfação, mas entregam uma sede ainda maior. Você persegue o próximo sucesso na carreira, a próxima compra, a próxima viagem, o próximo relacionamento pensando: agora sim, quando eu alcançar isso, eu me sentirei completo. Mas você alcança e a alegria dura alguns dias, talvez algumas semanas, e logo o vazio volta. A sede retorna. Porque fomos criados com um anseio por algo eterno e estamos tentando saciá-lo com coisas temporárias. É uma receita para a frustração constante. Mas quando o Espírito Santo assume o controle, ele te apresenta a única fonte de água viva. E junto com essa fonte, ele te dá uma nova fome, uma fome desesperada pela palavra de Deus. A Bíblia. Aquele livro que para muitos é apenas um objeto de decoração na estante, um livro antigo, cheio de histórias difíceis e regras que ninguém entende. Talvez, para você mesmo antes, ela fosse assim. Você tentava ler, mas seus olhos pesavam sua mente, viajava, parecia que você estava lendo um manual de instruções em outra língua. Você lia um capítulo e 5 minutos depois não lembrava de nada. Mas agora, tudo muda. Quando você abre a Bíblia, não são mais apenas palavras impressas em uma página. As palavras parecem saltar em sua direção. É como se, de repente, as luzes se acendessem em uma sala que sempre esteve escura. Uma passagem que você já leu 10 vezes sem entender nada, de repente, fala diretamente ao seu coração, como se tivesse sido escrita naquela manhã, especialmente para a situação que você está vivendo. Você está passando por uma dificuldade financeira e seus olhos caem em um versículo que diz: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." E aquelas palavras não são apenas uma frase bonita. Elas se tornam uma âncora de esperança para a sua alma. Você está se sentindo fraco e cansado e lê: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." E uma força que não é sua começa a preencher o seu ser. A palavra de Deus deixa de ser um livro de regras e se torna uma carta de amor do seu Pai. Deixa de ser um livro de história e se torna um mapa para o seu futuro. Deixa de ser um fardo e se torna o seu alimento diário. Você começa a entender o que Jesus quis dizer quando falou: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Você percebe que a sua alma tem fome. E assim, como seu corpo enfraquece sem comida, sua alma adoece e morre de fome sem a palavra. Esse novo apetite se torna um desejo consumidor. Você acorda de manhã e, antes mesmo de pegar o celular para ver as notificações, você sente uma necessidade de ler um salmo, de meditar em um versículo. Você está no seu horário de almoço e prefere passar 10 minutos lendo a palavra a gastar esse tempo com conversas vazias. Você vai dormir à noite e as últimas palavras que você quer que preencham sua mente são as promessas de Deus. A Bíblia
se torna o seu GPS, a sua bússola, o seu manual de vida. Ela te confronta quando você está errado, te consola quando você está triste, te encoraja quando você está com medo e te guia quando você está perdido. E junto com essa fome, pela palavra, nasce um novo desejo pela presença de Deus. O barulho do mundo, que antes era tão atraente, começa a te irritar. As horas gastas rolando o feed infinito das redes sociais começam a parecer uma perda de tempo colossal. Você olha para a veja-vida das outras pessoas, para as suas viagens perfeitas, seus corpos perfeitos, suas famílias perfeitas, e o Espírito Santo sussurra: isso é apenas um palco. Não compare os seus bastidores com o palco deles. A única aprovação que você precisa já está sobre você. A música alta, as festas barulhentas, a necessidade constante de estar rodeado de gente, tudo isso começa a perder o brilho. Em vez disso, você começa a valorizar o silêncio. Você anseia por momentos de quietude não porque você se tornou antissocial, mas porque você descobriu que no silêncio Deus fala. Você começa a criar espaços na sua agenda lotada, não para mais um compromisso, mas para um não compromisso. Um tempo para simplesmente estar. Sentar em silêncio, talvez com uma xícara de café, e apenas conversar com Ele. A oração, que antes era uma obrigação religiosa, uma repetição de frases decoradas, que você dizia antes de dormir, se transforma na conversa mais real e importante do seu dia. Você para de orar, com palavras rebuscadas, tentando impressionar a Deus. Você começa a falar com Ele como um filho. Fala com um pai amoroso. Você conta sobre seu dia, sobre suas frustrações no trabalho, sobre suas preocupações com seus filhos, sobre seus medos mais profundos. Você compartilha suas alegrias, seus sonhos, suas vitórias. Você aprende a chorar na presença dele sem vergonha. Você aprende a rir na presença dele. A oração deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo. Você fala, mas também aprende a se calar para ouvir. Você começa a perceber a voz dele nos pequenos detalhes do seu dia. Em uma música que toca no rádio com a letra exata que você precisava ouvir. Nas palavras de um amigo que, sem saber, te dá um conselho que vem direto do céu. Em uma sensação de paz que te inunda no meio de uma decisão difícil. O Espírito Santo está te ensinando a sintonizar a sua rádio espiritual na frequência do céu. E quanto mais você sintoniza, mais claro o sinal se torna e mais ruído a estática do mundo parece. Essa busca pela presença dele se torna a sua prioridade. Você percebe que pode ter tudo o que o mundo oferece: sucesso, fama, riqueza. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. E por outro lado, você pode perder tudo o que o mundo valoriza. Mas se você tiver a presença dele, você tem tudo o que realmente importa. A presença dele se torna o seu tesouro, a sua pérola de grande valor, pela qual você estaria disposto a vender todo o resto. Esse novo apetite é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está vivo em você. O inimigo odeia isso. Ele fará de tudo para te manter ocupado, distraído, barulhento e superficial. Ele vai te bombardear com notificações, com urgências falsas, com entretenimento viciante. Porque ele sabe que um cristão
que não se alimenta da palavra e não passa tempo na presença de Deus é um soldado fraco, desnutrido e fácil de derrotar. Mas um cristão que desenvolve esse apetite santo, que se banqueteia diariamente com a verdade e se fortalece na quietude da presença, esse cristão se torna perigoso para o reino das trevas. Ele se torna um gigante espiritual nutrido diretamente pela fonte da vida. E essa fome não é um fardo, é o maior presente que ele poderia te dar, porque ela te manterá para sempre conectado à única coisa que pode verdadeiramente te sustentar. Nós estamos construindo algo poderoso aqui. Já falamos sobre a revolução interior e sobre como estamos em obras. Se essa fome pela palavra e pela presença de Deus é algo real para você, ou algo que você deseja desesperadamente, quero que você faça algo profético. Vai nos comentários e escreve: "Eu tenho fome". Declare isso, porque quando você declara sua fome, o céu se move para te alimentar. Não saia daqui, porque agora vamos falar sobre como essa transformação interna começa a transbordar e a mudar radicalmente a forma como enxergamos a coisa mais complicada da vida, as outras pessoas. Quando o Espírito Santo começa a nos alimentar com a sua palavra e a nos satisfazer com a sua presença, uma consequência inevitável e absolutamente transformadora acontece. É como um rio que, ao ser preenchido pela nascente, começa a transbordar por suas margens, irrigando tudo ao redor. Essa obra que começou silenciosamente dentro de nós, agora começa a vazar para o exterior. E o primeiro lugar onde esse transbordamento se torna visível é na maneira como olhamos e tratamos as outras pessoas. A transformação vertical entre nós e Deus provoca uma transformação horizontal entre nós e o próximo. Pense em como você naturalmente enxerga o mundo. A nossa configuração padrão, a nossa natureza humana é a do julgamento. Nós somos juízes por natureza. Entramos em um lugar e, em segundos, fazemos um scanner completo das pessoas. A roupa, o cabelo, o jeito de falar, a companhia. Colocamos rótulos, criamos categorias, decidimos quem é do nosso time e quem não é. E isso se intensifica com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Aquele colega de trabalho que é lento demais, aquela vizinha que é barulhenta, aquele parente que só sabe reclamar, aquele amigo que te decepcionou. Nós os enxergamos através de uma lente suja, uma lente riscada, pela mágoa, pela impaciência, pela crítica e pelo ressentimento. Nós focamos nos seus defeitos, lembramos constantemente dos seus erros e construímos um muro de proteção ao redor do nosso coração. Mas quando o Espírito Santo toma conta, ele faz uma cirurgia nos nossos olhos espirituais. Ele não apenas limpa as nossas lentes, ele as troca. Ele remove as lentes do julgamento e nos entrega as lentes da graça. E pela primeira vez, começamos a ver as pessoas não como elas são, mas como Deus as vê. E essa mudança de perspectiva muda absolutamente tudo. De repente você olha para aquele seu chefe autoritário e difícil que antes te causava tanta raiva. Mas através das lentes da graça, o Espírito Santo te permite ver além da casca. Você começa a enxergar um homem inseguro, apavorado, com a ideia de falhar, que talvez tenha crescido com um pai que nunca o aprovou e que hoje
tenta provar seu valor da única maneira que sabe, sendo duro e controlador. A sua raiva não se transforma magicamente em amor, mas ela começa a ser substituída por uma pitada de compaixão. Você olha para aquela pessoa da sua família que te feriu profundamente, que te traiu, que falou coisas que rasgaram a sua alma. A sua dor é real. A ferida existe. Mas através das lentes da graça, o Espírito te lembra da imensidão do seu próprio pecado e do perdão imerecido que você recebeu. Ele sussurra no seu coração: eu te perdoei de uma dívida impagável. Será que você não pode perdoar essa dívida tão pequena em comparação? E você começa a ver aquela pessoa não como um monstro, mas como alguém que também está ferido, que também é prisioneiro de suas próprias dores e que, ao te ferir, provavelmente estava apenas sangrando as próprias feridas em cima de você. Essa compaixão que nasce não é humana. A compaixão humana é seletiva. Sentimos pena de quem gostamos, de quem se parece conosco, de quem achamos que merece. A compaixão do Espírito Santo, a compaixão de Cristo, é radical, é escandalosa. É a compaixão que moveu Jesus a tocar leprosos, a jantar com traidores, a conversar com mulheres marginalizadas e a perdoar seus assassinos no meio da agonia da cruz. É uma compaixão que não depende do mérito do outro, mas que flui da natureza de Deus. E com essa compaixão divina, vem uma capacidade sobrenatural de perdoar. Talvez o perdão seja a evidência mais clara e inconfundível de que o Espírito Santo reina em um coração. Porque perdoar vai contra tudo o que a nossa carne e o que o mundo nos ensinam. O mundo diz: não leve desaforo para casa, olho por olho, dente por dente. A nossa carne grita por vingança, por justiça, por ver o outro pagar pelo que fez. O perdão parece fraqueza. Parece que estamos dizendo que o que a pessoa fez não foi tão grave. Mas o Espírito Santo nos ensina a verdadeira natureza do perdão. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão de soltar o seu direito de vingança e entregar o caso nas mãos do único juiz justo. Perdoar não é esquecer. A memória da ferida pode permanecer, mas você escolhe não usar essa memória como uma arma para atacar o outro ou como uma desculpa para se afundar na autopiedade. Perdoar não é necessariamente restaurar o relacionamento. Às vezes, a confiança foi tão quebrada que a convivência não é mais possível ou segura. Mas você pode perdoar à distância, liberando a pessoa da dívida emocional que ela tem com você no tribunal do seu coração. O perdão, na verdade, não é primariamente para o ofensor, é para você. Reter o perdão, guardar mágoa, é como beber um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. A amargura envenena sua alma, rouba a sua alegria, contamina seus outros relacionamentos e, o mais grave, bloqueia a sua comunhão com Deus. É impossível querer receber a graça de Deus com um coração cheio de falta de perdão. E o Espírito Santo começa a te incomodar com isso. Aquela mágoa que você guardava em um cantinho escuro do coração, que você achava que estava sob controle, de repente começa a te sufocar. Ele acende a luz sobre ela e diz: isso precisa sair, isso está te matando por dentro. E ele te dá uma força que não é sua,
para fazer a coisa mais difícil do mundo, liberar perdão. Você se pega orando pela pessoa que te feriu. No começo, a oração pode ser forçada quase sem vontade. Deus abençoe fulano, se o Senhor quiser. Mas você persevera na obediência. E com o tempo, o Espírito Santo começa a fazer um milagre no seu coração. A oração se torna genuína. O desejo de vingança se transforma em um desejo de que aquela pessoa também encontre a graça e a cura de Deus. Aquele nó no estômago que você sentia ao ouvir o nome dela começa a se desfazer. Isso não é fraqueza. Isso é o poder de Deus em sua forma mais pura. Requer mais força, mais caráter e mais poder espiritual para perdoar do que para se vingar. É o poder de quebrar ciclos de dor. É o poder de escolher o amor quando a ofensa grita por ódio. E esse poder não vem de nós. Ele flui através de nós, vindo diretamente do coração do Pai, que nos amou quando éramos seus inimigos. Essa transformação, na forma de amar e perdoar, se estende a todos os seus relacionamentos. Você se torna uma pessoa mais paciente com os defeitos do seu cônjuge. Você se torna mais gentil com seus filhos, mesmo quando eles te tiram do sério. Você se torna um amigo mais leal, um vizinho mais prestativo. As pessoas começam a notar uma diferença. Elas sentem uma graça, uma paz, uma segurança em estar perto de você. Você não é mais uma pessoa reativa que explode por qualquer coisa. Você se torna um agente de paz, um porto seguro no meio das tempestades relacionais das outras pessoas. Amar quem te ama, ser legal com quem é legal com você, isso o mundo já faz. Não há nada de sobrenatural nisso. Mas amar o difícil, bem dizer quem te amaldiçoa, orar por quem te persegue, dar a outra face, perdoar 70 vezes 7. Isso é impossível para a força humana. E é por isso que é a marca registrada, a assinatura inconfundível do Espírito Santo na vida de alguém. Quando o mundo vê esse tipo de amor em ação, um amor que não faz sentido, um amor que sangra e mesmo assim perdoa, eles não veem você. Eles veem um vislumbre do próprio Cristo vivo e ativo através de um vaso de barro que simplesmente decidiu se render. Que incrível essa jornada que estamos fazendo juntos. Já falamos da revolução interior, de estarmos em obras, da nossa fome por mais de Deus e agora dessa capacidade sobrenatural de amar. Se a mensagem sobre perdão e graça tocou seu coração, se existe alguém que o Espírito Santo te lembrou que você precisa liberar, eu não quero que você se exponha, mas quero que você faça um ato de fé. Vai nos comentários e escreve: eu escolho a graça. Declare isso sobre a sua vida. E se você ainda não fez, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a transformação não para por aqui. Agora, vamos descobrir como esse poder que cura relacionamentos também transforma a ferramenta mais poderosa e perigosa que possuímos, a nossa boca. Quando essa cirurgia divina acontece em nosso coração, quando as lentes da graça substituem as do julgamento e o perdão começa a fluir como um rio, uma das transformações mais radicais e evidentes começa a ocorrer em um lugar pequeno, mas incrivelmente poderoso, a nossa boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. É uma lei espiritual infalível. Você não consegue esconder por muito tempo
o que realmente existe dentro de você, porque invariavelmente suas palavras vão te entregar. Um coração amargo produz palavras ácidas. Um coração orgulhoso produz palavras arrogantes. Um coração impuro produz palavras sujas. Um coração cheio de medo produz palavras de dúvida e reclamação. Antes do Espírito Santo assumir o controle, nossa boca era muitas vezes uma arma de destruição em massa. Pense nisso. Quantos relacionamentos foram destruídos por palavras ditas no calor da raiva? Quantas reputações foram manchadas por uma fofoca compartilhada sem má intenção? Quantos sonhos foram assassinados por uma palavra de crítica ou de desânimo? Quantas feridas foram abertas em uma criança por um grito impaciente de um pai ou de uma mãe? A nossa língua, esse pequeno membro, tem o poder de construir mundos de esperança ou de incendiar florestas de destruição. E na maioria das vezes, sem a direção do Espírito, ela tende para o incêndio. Nós usamos nossas palavras como armas para nos defender, para atacar, para manipular, para nos exaltar e para diminuir os outros. Usamos o sarcasmo para disfarçar nossa agressividade. Usamos a fofoca para nos sentirmos superiores ou parte de um grupo. Usamos a reclamação como uma trilha sonora constante para a nossa vida, amaldiçoando o trânsito, o clima, o governo, o chefe à segunda-feira. Nossas palavras se tornam um reflexo do nosso descontentamento interior. E sem perceber, a fonte que deveria jorrar água potável está jorrando veneno, contaminando a nós mesmos e a todos ao nosso redor. Mas quando o coração é preenchido pelo Espírito Santo, a fonte muda. A nascente que antes era poluída pela amargura, pelo egoísmo e pelo medo, agora é purificada pela presença santa de Deus. E como consequência natural, a água que flui da nossa boca começa a ser diferente. Não é algo que você força. Não é como se você colocasse um filtro na sua boca e ficasse o dia inteiro se policiando. Não posso xingar, não posso reclamar, tenho que ser positivo. No começo pode até haver um esforço consciente, mas com o tempo, a transformação se torna orgânica. Você simplesmente perde o gosto por palavras que destroem. A reclamação que antes era seu idioma nativo começa a soar estranha. Você está no meio de uma roda de amigos onde todos estão reclamando da vida e, de repente, você se sente um estranho ali. Em vez de adicionar sua própria reclamação à pilha, nasce em você um desejo de mudar o assunto, de apontar algo bom, de trazer uma perspectiva de gratidão. As pessoas podem até te achar meio esquisito no começo. O fulano não reclama mais. É porque o espírito da gratidão está expulsando o espírito da murmuração. A fofoca perde completamente a graça. Quando alguém vem te contar algo para destruir a imagem de outra pessoa, você não sente mais aquele prazer secreto, aquela curiosidade mórbida. Em vez disso, você sente uma tristeza pela pessoa que está sendo atacada e uma vontade de proteger a honra dela. O Espírito te dá sabedoria e coragem para cortar a fofoca. Com gentileza, você aprende a dizer: olha, eu prefiro não falar sobre quem não está aqui para se defender. Vamos orar por essa pessoa. Uma atitude assim tem o poder de desarmar um ambiente inteiro. As palavras ásperas e reativas que saíam no piloto automático durante uma discussão começam a ser retidas. O Espírito Santo age como um freio de emergência. Naquele momento em que você está prestes a explodir,
e dizer algo que vai ferir profundamente seu cônjuge ou seu filho, algo te segura. É uma pausa divina. E nessa pausa, ele sussurra. Uma resposta branda desvia o furor. Não jogue mais lenha nessa fogueira. Escolha a paz. E você se surpreende ao se ver respirando fundo e escolhendo uma palavra de calma em vez de uma palavra de guerra. Sua boca, que antes era uma fonte de problemas, começa a se tornar uma fonte de vida. A sua linguagem muda. Você começa a falar a linguagem do céu. E qual é essa linguagem? É a linguagem da bênção, da edificação, da esperança e da verdade dita em amor. Abençoar se torna seu novo hábito. Em vez de amaldiçoar o seu dia, você acorda e declara: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e me regozijarei nele. Em vez de reclamar do seu trabalho, você agradece por ter um. Você começa a abençoar seus filhos, sua casa, sua cidade. Abençoar é literalmente dizer o bem. É usar suas palavras para liberar o favor de Deus sobre as situações e as pessoas. Edificar se torna sua missão. Edificar significa construir. Você começa a procurar oportunidades para usar suas palavras para construir as pessoas em vez de demoli-las. Você vê um colega de trabalho que fez um bom trabalho e faz questão de elogiá-lo sinceramente. Você percebe uma qualidade em um amigo e a verbaliza. Você se torna um caçador de ouro nas pessoas, procurando o que há de bom nelas para poder destacar. Uma palavra de encorajamento, dita na hora certa, pode ser o combustível que uma pessoa precisava para não desistir de seu sonho. Esperança se torna sua mensagem. O mundo está saturado de cinismo e más notícias. As pessoas estão cansadas, desiludidas e com medo do futuro. Mas quem tem o Espírito Santo carrega uma esperança que não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. E você se torna um portador dessa esperança. No meio de uma crise, quando todos estão em pânico, você se torna a voz da calma, lembrando que Deus ainda está no controle. Para o amigo que está passando por um divórcio, você não oferece clichês vazios, mas oferece uma presença que diz: eu estou aqui com você e Deus vai te sustentar nisso. Suas palavras se tornam pequenos faróis de luz na escuridão do desespero dos outros. Verdade em amor se torna seu método. O Espírito Santo não te transforma em alguém que só diz coisas agradáveis. Às vezes, o amor exige que a verdade seja dita. A correção faz parte do amor. Mas o Espírito te ensina a forma de falar. Antes você talvez criticasse de forma dura, esmagando a pessoa. Agora, você aprende a orar antes de falar. Você pede a Deus as palavras certas, o tom certo. Você fala a verdade não para provar que está certo ou para se sentir superior, mas com o desejo genuíno de restaurar e curar a outra pessoa. As pessoas ao seu redor começam a sentir essa mudança. Elas se sentem seguras ao seu lado. Sabem que perto de você, suas vulnerabilidades não serão usadas contra elas. Sabem que suas palavras não virão com veneno. Elas começam a te procurar para pedir um conselho, para desabafar simplesmente porque sentem a paz que emana de você. Sem que você perceba, Deus começa a te usar de formas poderosas através das suas conversas mais simples. Uma mensagem de bom dia que você manda para um amigo
com um versículo, era exatamente o que ele precisava para não desistir naquele dia. Uma conversa de 5 minutos na fila do supermercado, onde você compartilha um pouco da sua esperança, planta uma semente no coração de um estranho. Você não precisa de um púlpito para pregar. Sua vida se torna o seu sermão. E suas conversas diárias se tornam o canal pelo qual o rio de água viva, que está em você, flui para saciar a sede de um mundo que está morrendo. Essa é a linguagem do céu, sendo falada através de um coração rendido. E não há nada mais poderoso do que isso. Muda até a forma como falamos. Agora vamos entrar em um dos mistérios mais lindos e poderosos da vida com o Espírito Santo. Se você já experimentou ou anseia por uma paz que o mundo não consegue explicar, quero que você vá aos comentários agora e escreva a palavra âncora. Declare que a sua alma está firmada nele. E se essa mensagem está te fortalecendo, considere enviá-la para uma pessoa que está passando por uma tempestade neste momento. Você pode ser o canal da paz de Deus para ela hoje. À medida que o Espírito Santo nos reeduca em como amar e em como falar, ele começa a construir dentro de nós uma fortaleza interior. É algo tão profundo, tão sólido e tão inexplicável que muitas vezes se torna o testemunho mais eloquente para um mundo que vive em um estado constante de ansiedade e pânico. Estou falando de uma paz que não faz o menor sentido. Uma paz que transcende a lógica humana. Vamos ser honestos. A paz que o mundo oferece é totalmente dependente das circunstâncias. É uma paz frágil, superficial. Você sente paz quando o saldo no banco está positivo, quando os exames médicos voltam com resultados bons, quando seus filhos estão se comportando bem, quando o relacionamento está às mil maravilhas, quando o chefe te elogia. É a paz da ausência de problemas. Mas qual é o problema com esse tipo de paz? Ela é um castelo de areia. Basta uma onda inesperada, uma ligação do gerente do banco, um diagnóstico ruim, uma crise no casamento, um e-mail de demissão, para que todo o seu castelo de paz desmorone em segundos. E então, o que sobra é o medo, a angústia, a insônia, o desespero, porque a sua paz estava ancorada nas coisas instáveis deste mundo. Mas a paz que o Espírito Santo nos dá é de uma natureza completamente diferente. A Bíblia a chama de a paz de Deus que excede todo o entendimento. Preste atenção nessa frase, excede todo o entendimento. Isso significa que é uma paz que as pessoas olham de fora e não conseguem entender. É uma paz que não se explica com psicologia positiva, com meditação ou com pensamentos otimistas. É uma paz sobrenatural. É a paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio dos problemas. É aqui que a vida com o Espírito Santo se torna radicalmente diferente. A tempestade vem para todos. A chuva cai sobre justos e injustos. Ser cheio do Espírito Santo não te dá um guarda-chuva mágico que te impede de enfrentar as tempestades da vida. Pelo contrário, às vezes, a sua fé te levará para o centro de tempestades que você não enfrentaria se estivesse vivendo uma vida confortável e egoísta. A diferença não é a ausência da tempestade, mas a presença de uma âncora inabalável no meio dela. Imagine um barco no meio de um oceano furioso. As ondas são gigantescas, o vento uiva a chuva, é torrencial. Um barco sem âncora
ou com uma âncora presa apenas na areia do fundo, será jogado de um lado para o outro, à mercê da tempestade, correndo o risco de virar a qualquer momento. Mas imagine um barco que tem uma âncora pesada forte, que desceu até as profundezas e se prendeu não na areia, mas em uma rocha maciça e eterna no fundo do oceano. O barco na superfície ainda vai balançar. As ondas ainda vão bater no casco. O barulho ainda será ensurdecedor. Mas o barco não vai a lugar nenhum. Ele permanecerá firme, porque sua segurança não está na calmaria do tempo, mas na firmeza da rocha onde está ancorado. Essa rocha é Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem nos conecta a essa rocha. Essa paz sobrenatural começa a se manifestar nas situações mais improváveis. Você recebe aquela notícia devastadora. O seu mundo para. O seu primeiro instinto, o instinto humano, é o pânico. Seu coração dispara sua mente, começa a correr a 1000 km por hora, imaginando os piores cenários. É uma reação normal. Mas então, no meio desse turbilhão interior, algo acontece. Uma voz suave, quase inaudível, mas mais poderosa que o grito do medo sobe do seu espírito. É o Consolador, o Espírito Santo sussurrando: acalma-te. Eu estou aqui. Eu não fui pego de surpresa. Eu estou no controle. Nós vamos passar por isso juntos. E, inexplicavelmente, uma onda de calma começa a lavar a sua alma. Não é negação. Você não está fingindo que o problema não existe. O problema é real. A dor é real. Mas a presença dele se torna ainda mais real. Você consegue respirar fundo. Você consegue pensar com clareza. Você consegue orar. Enquanto o mundo ao seu redor te diz para entrar em desespero, o Espírito de Deus te capacita a descansar na soberania dele. As pessoas ao seu redor não entendem. Como você consegue estar tão calmo numa situação dessas? Se fosse eu, estaria surtando. E em sua calma, você prega o sermão mais poderoso que poderia pregar. Sua paz se torna um outdoor luminoso que aponta para o poder e a fidelidade de Deus. As pessoas não se impressionam com cristãos que são felizes quando tudo vai bem, mas elas ficam profundamente intrigadas com cristãos que têm paz quando tudo vai mal. Elas querem saber o segredo dessa força. Elas querem beber da fonte dessa paz. Essa é a mesma paz que estava com Daniel na cova dos leões. Imagine a cena: um homem trancado em um buraco com feras famintas. Logicamente, ele deveria estar gritando de terror, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Daniel provavelmente teve a melhor noite de sono da sua vida, usando um leão como travesseiro, porque sua paz não estava na ausência dos leões, mas na presença do Deus que controla os leões. É a mesma paz que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. O fogo era real, tão quente que matou os soldados que os jogaram lá dentro. Mas no meio do fogo, eles não estavam sozinhos. O rei olhou e viu um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, caminhando com eles no meio das chamas. E eles saíram de lá sem nem cheiro de fumaça. A paz deles não veio de evitar o fogo, mas de ter a companhia de Deus dentro do fogo. É a mesma paz que permitiu a Paulo e Silas, depois de serem brutalmente açoitados e jogados na prisão mais escura, com os pés presos em um tronco, cantar hinos de louvor
à meia-noite. Humanamente, eles deveriam estar gemendo de dor, amaldiçoando sua sorte. Mas a presença do Espírito Santo era tão real para eles que a prisão se tornou uma catedral e a dor se tornou um motivo para um louvor ainda mais profundo. E essa paz, expressa em adoração, literalmente abalou as estruturas daquela prisão e libertou os prisioneiros. Essa paz não é passividade, não é se sentar e esperar que os problemas se resolvam sozinhos. Pelo contrário, essa paz te dá clareza mental e a força espiritual para agir da maneira certa. Sem a paz de Deus, o medo nos faz tomar decisões precipitadas. A ansiedade nos faz falar o que não deveríamos. O desespero nos faz buscar soluções em lugares errados. Mas a paz do Espírito acalma o mar do nosso interior, para que possamos ouvir as instruções do capitão. Ela nos capacita a navegar na tempestade com sabedoria, coragem e discernimento. Você aprende a descansar na batalha. Você ora, você age, você faz a sua parte, mas você entrega o resultado nas mãos de Deus. Você aprende a dormir à noite, mesmo que o problema ainda esteja lá, porque você sabe que aquele que te guarda não dorme nem cochila. Você libera a preocupação, que é como tentar resolver o problema de amanhã com as forças de hoje, e abraça a confiança, que é descansar na certeza de que a cada dia bastará o seu mal, e com ele, a graça de Deus também se renovará. Essa paz, essa âncora na alma, é um dom, é um fruto do Espírito. Não é algo que você conquista pelo seu esforço. É algo que você recebe à medida que se rende mais e mais a Ele. Quanto mais você o conhece, quanto mais você se alimenta da sua palavra, quanto mais você experimenta a sua fidelidade, mais a sua confiança nele cresce. E quanto mais a sua confiança cresce, mais profunda a sua paz se torna. Então, da próxima vez que a tempestade vier, e ela virá, não entre em pânico. Respire fundo e lembre-se de quem está no barco com você. Ele pode parecer estar dormindo, como Jesus estava no barco com os discípulos, mas ele está lá, e ele só precisa de uma palavra sua. Não uma palavra de desespero, mas uma palavra de fé, para se levantar e dizer ao vento e ao mar: acalmem-se. E ele fará o mesmo com a tempestade dentro de você. Ele te dará uma paz que o mundo não pode te dar, e que uma vez que você a experimenta, o mundo nunca mais poderá tirar de você. Uau! Falar sobre essa paz que serve como nossa âncora é algo que fortalece a alma. Eu vejo os comentários de vocês e meu coração se enche de alegria. Nós já declaramos juntos a revolução, que estamos em obras, que temos fome e escolhemos a graça. Agora, vamos dar um passo além. Essa paz de Deus não nos torna passivos. Ela nos torna perigosos para o inimigo. Se você deseja que Deus transforme sua timidez em coragem e seu medo em autoridade, eu quero que você vá agora nos comentários e escreva 2 palavras. Usa-me, Senhor. É uma oração, uma entrega. E fique atento, porque o que vem a seguir pode ser o início de uma virada de chave na sua vida. Essa paz sobrenatural que o Espírito Santo constrói em nós, essa âncora que nos mantém firmes na tempestade,
não é o destino final da nossa jornada. Ela é a fundação. Ela é a base sólida sobre a qual Deus vai construir algo ainda mais poderoso, uma vida de ousadia e autoridade espiritual. Muitas pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é apenas sobre sentir paz, amor e alegria. E sim, esses são frutos maravilhosos. Mas a Bíblia é clara. O Espírito Santo não veio para nos fazer apenas pessoas boazinhas e tranquilas. Ele veio para nos encher de poder. A paz interior é o combustível para a ação exterior. Pense nos discípulos antes e depois do Pentecostes. Antes, eles eram um grupo de homens assustados. Mesmo depois de terem andado com Jesus por 3 anos, testemunhado milagres incríveis e até mesmo visto o Cristo ressuscitado, o que eles fizeram? Se trancaram em uma sala com medo das autoridades. Como diz a Escritura, o medo os paralisou. A incerteza os silenciou. Eles tinham a informação, eles tinham a teologia, mas eles não tinham o poder. Mas, então, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. E o que aconteceu? Aquele mesmo Pedro, que poucas semanas antes tinha negado Jesus 3 vezes por medo de uma simples empregada, agora se levanta no meio da multidão em Jerusalém. Ele não gagueja, ele não pede desculpas. Com uma ousadia santa, ele prega a mensagem do Evangelho com tanto poder e convicção que 3.000 pessoas se convertem em um único dia. O que mudou? A informação era a mesma. O homem era o mesmo. Mas a fonte de poder era outra. O medo do homem foi engolido pelo temor a Deus. A timidez foi consumida pelo fogo do Espírito. É exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele não vem para nos deixar confortáveis em nosso barquinho de segurança. Ele vem para nos chamar para fora do barco, para andar sobre as águas da impossibilidade. Ele olha para a nossa timidez, nossa insegurança, nosso complexo de inferioridade, todas aquelas vozes na nossa cabeça que dizem: você não é bom o suficiente. Quem é você para fazer isso? Você vai falhar. E ele diz: exatamente. Você não pode, mas eu, através de você, posso. Essa transformação do medo em ousadia é um processo. Começa quando você percebe que a sua identidade não está mais baseada no que as pessoas pensam de você, mas no que Deus diz sobre você. O Espírito Santo começa a selar no seu coração a verdade de que você é filho. Você é filha amada do Deus Altíssimo. Você não é um órfão espiritual tentando mendigar aprovação e aceitação. Você é um herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E quando essa verdade desce da sua mente para o seu coração, ela muda a sua postura. Você começa aqui a andar de cabeça erguida, não com arrogância, mas com a santa confiança de quem sabe a quem pertence. O medo da opinião dos outros começa a perder o seu poder sobre você. Antes, talvez, você se calasse em uma conversa para não ser julgado. Você tinha medo de dizer que é cristão, medo de compartilhar sua fé, medo de orar por alguém em público. Você vivia uma fé secreta, mas o Espírito Santo te lembra que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida e uma luz não foi feita para ficar debaixo da mesa. Ele começa a criar em você uma urgência santa. Um fogo queima em seus ossos, como dizia o profeta Jeremias.
Você simplesmente não consegue mais ficar calado. O amor pelas pessoas que estão perdidas se torna maior do que o medo da rejeição. Isso não significa que você se torna uma pessoa insensível ou arrogante. Pelo contrário, a verdadeira ousadia do espírito é sempre acompanhada de amor e humildade. Mas você para de pedir desculpas pela sua fé. Você para de diluir a verdade para torná-la mais palatável. Você fala a verdade, mas fala em amor. E junto com essa ousadia, vem uma revelação de autoridade espiritual. Isso é algo que muitas vezes não entendemos. Jesus disse: "Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Essa não é uma promessa apenas para os apóstolos. É para todo aquele que crê. Quando o Espírito Santo vive em você, você carrega a autoridade do reino dos céus. O que isso significa na prática? Significa que você para de viver uma vida cristã reativa e defensiva e começa a viver de forma proativa e ofensiva no bom sentido. Significa que, quando um pensamento de medo, de ansiedade ou de impureza vem à sua mente, você não o aceita passivamente. Você aprende a usar a sua autoridade. Você diz: "Não. Em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento. Minha mente pertence a Cristo." Você aprende a lutar, a tomar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Significa que quando a doença bate à porta da sua casa ou de alguém que você ama, você não apenas aceita como uma fatalidade. Você ora com autoridade. Você impõe as mãos como Jesus ordenou e libera a cura em nome dele. A cura vai acontecer. Isso pertence à soberania de Deus. Mas a nossa parte é usar a autoridade que ele nos deu. Significa que, quando você entra em um ambiente pesado, carregado de opressão, de tristeza ou de contenda, você não é contaminado por ele. Pelo contrário, a presença do Espírito Santo em você começa a mudar a atmosfera do lugar. Você se torna um termostato, não um termômetro. O termômetro apenas reflete a temperatura do ambiente. O termostato define a temperatura. Pela sua presença, pela sua paz, por uma palavra de bênção que você libera, você muda a atmosfera espiritual ao seu redor. Significa que suas orações mudam de tom. Você para de orar como um mendigo que não tem certeza se será ouvido. A Deus, por favorzinho, se não for pedir muito, quem sabe, o Senhor pudesse me ajudar. Você começa a orar como um filho amado que tem acesso direto à sala do trono do Pai. Você ora com confiança, com ousadia. Você não apenas pede, você começa a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Você olha para a montanha de problemas na sua frente e, em vez de descrever a montanha para Deus, você começa a falar para a montanha sobre o seu Deus. Você diz: "Montanha de dívidas, saia daqui e se lance no mar, em nome de Jesus. Montanha de enfermidade, eu te repreendo. Montanha de contenda, na minha família, eu declaro a paz de Cristo sobre a minha casa." Isso não é pensamento positivo. Isso não é uma fórmula mágica. Isso é fé, baseada na palavra de Deus e ativada pelo poder do Espírito Santo. É entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. E para lutar uma batalha espiritual, precisamos de armas espirituais. E a maior arma que temos é a autoridade
que nos foi dada no nome de Jesus. O inimigo, o diabo, é como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, diz a Bíblia. Ele faz muito barulho. Ele te ameaça com rugidos de "e se?". E se você perder o emprego? E se seu filho se desviar? E se essa doença for fatal? Ele é um mestre em intimidação. Mas o Espírito Santo nos lembra que ele é um leão sem dentes. Sua autoridade foi esmagada na cruz do Calvário. E quando nós nos firmamos na fé e resistimos a ele, a promessa é que ele fugirá de nós. Ele não passeia, ele não trota, ele foge. Porque ele não suporta a presença e a autoridade do Espírito de Deus que habita em um crente ousado. Essa autoridade não vem de nós. Não tem nada a ver com nossa força, nossa inteligência ou nossa santidade perfeita. Ela vem inteiramente do fato de que estamos em Cristo. É a autoridade dele fluindo através de nós pelo seu Espírito. Por isso, não há espaço para orgulho. Pelo contrário, quanto mais entendemos essa autoridade, mais dependentes nos tornamos dele, porque sabemos que sem ele não podemos fazer absolutamente nada. Portanto, pare de viver uma vida cristã intimidada. Pare de dar tanto espaço para o medo. O espírito que habita em você não é um espírito de medo, de covardia ou de timidez. É um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Levante-se na autoridade que já é sua. Comece a falar com suas montanhas. Comece a resistir ao inimigo. Comece a orar com a ousadia de um filho que sabe que seu pai é o Rei do Universo. O Espírito Santo está apenas esperando que você tome posse do que já te foi dado. Ele não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para reinar em vida através de Jesus Cristo. Nós chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas é apenas o começo de uma nova vida para muitos. Nós declaramos a revolução, que estamos em obras, que temos fome, escolhemos a graça e oramos, usa-me, Senhor. Agora, para selar tudo o que recebemos, o ponto de chegada de toda essa transformação, eu quero que você faça a declaração final. Se você entende que sua vida não é mais sobre você, mas sobre ele, vá aos comentários e escreva "E eis-me aqui". É a sua resposta ao chamado. Este é o momento mais importante, então fique comigo até a última palavra. E se esta mensagem inteira falou ao seu coração, este é o momento de compartilhá-la. Envie para pelo menos uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos espalhar essa chama. Quando o Espírito Santo nos enche com sua paz, nos reveste com sua autoridade e nos liberta do medo, ele não faz isso para que possamos viver uma vida cristã vitoriosa e confortável, fechados em nossa própria bolha de bênçãos. Toda essa obra interior, a limpeza, o novo apetite, as novas lentes, a nova linguagem, a paz, a ousadia. Tudo isso tem um propósito maior. É a preparação de um vaso, é o treinamento de um soldado, é o comissionamento de um embaixador. A obra que Deus faz em nós é para que Ele possa fazer uma obra ainda maior através de nós. A transformação pessoal culmina em uma missão com propósito eterno. Se o Espírito Santo parasse na paz e na autoridade para nosso próprio benefício, o cristianismo seria a religião mais egoísta do mundo. Mas o Espírito de Deus é um espírito missionário. Seu coração queima por aqueles que estão perdidos, quebrados, sozinhos e sem esperança. E quando Ele preenche o nosso coração, Ele transborda
esse mesmo sentimento dentro de nós. A sua agenda pessoal, que antes era o centro do seu universo, começa a ser ofuscada pela agenda do Reino de Deus. É o passo final e mais glorioso da transformação. Sua visão muda. Você para de olhar para o mundo com os olhos do egoísmo. O que eu posso ganhar com isso? E começa a enxergar com os olhos da compaixão de Cristo. Você está andando no shopping e não vê apenas uma multidão de consumidores. Você começa a ver almas. Você vê o vazio nos olhos da adolescente que tira 1000 selfies tentando encontrar sua identidade. Você vê a solidão no olhar do idoso sentado sozinho na praça de alimentação. Você vê a angústia no rosto do empresário que fala alto ao celular, tentando manter as aparências de sucesso enquanto seu mundo desmorona. As pessoas deixam de ser figurantes no filme da sua vida e se tornam personagens principais na missão que Deus te deu. Essa nova visão gera uma santa urgência em seu espírito. Você olha para as notícias, para a corrupção, para a violência, para a quebra das famílias, e não sente apenas raiva ou indignação. Você sente a mesma dor que Deus sente. Seu coração se quebra com as coisas que quebram o coração de Deus. E você percebe que não pode mais ser um espectador passivo. Você não foi chamado para sentar na arquibancada da vida e apenas comentar o jogo. Você foi chamado para entrar em campo. A sua vida, que talvez parecesse uma sequência de dias sem sentido, de repente ganha um propósito maiúsculo, um porquê, que te faz levantar da cama todas as manhãs com fogo nos olhos. Sua carreira não é mais apenas uma forma de ganhar dinheiro. Ela se torna o seu campo missionário. Seu escritório, sua loja, sua sala de aula, sua cozinha. Tudo se torna um altar onde você serve a Deus, servindo as pessoas. Você começa a trabalhar com uma nova excelência, não para impressionar o chefe, mas como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor. E as pessoas notam essa diferença. Sua integridade, sua diligência, sua paz, no meio da pressão, se tornam um testemunho vivo. Seus recursos financeiros deixam de ser apenas para o seu conforto. O Espírito Santo quebra o poder do materialismo e da ganância em seu coração. Ele te transforma em um canal, não em um reservatório. Você começa a sentir uma alegria inexplicável em dar, em ser generoso, em investir na obra de Deus e em ajudar os necessitados. Você descobre a verdade paradoxal de que quanto mais você dá, mais você recebe. E a maior alegria não está em acumular, mas em distribuir. Seu tempo, que antes era preenchido apenas com seus próprios hobbies e interesses, agora é visto como um presente precioso a ser investido na eternidade. Você começa a separar tempo para discipular alguém, para servir em sua igreja, para visitar um doente, para simplesmente ouvir um amigo que está sofrendo. O serviço deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. Você entende que foi salvo não apenas do inferno, mas para as boas obras que Deus preparou de antemão para você andar nelas. A vida deixa de ser sobre você. E é nesse momento, quando você perde a sua vida por amor a Cristo, que você finalmente a encontra de verdade. Toda a alegria, toda a paz, toda a realização que você buscou desesperadamente nas coisas do mundo, você encontra de forma transbordante
ao se alinhar com o propósito de Deus. O Espírito Santo não te deixará satisfeito com uma vida medíocre. Ele é um espírito de excelência, de crescimento, de expansão. Ele sempre estará te cutucando, te desafiando a sair da sua zona de conforto. Você já orou por isso? Ótimo. Agora, vamos orar por aquilo. Você já serviu aqui? Excelente. Agora, te chamo para servir ali. Você já perdoou essa pessoa? Maravilhoso. Agora, vamos amar aquela outra. Ele não te deixa estagnar. Ele está sempre te podando, te esticando, te moldando, para que você possa dar mais frutos para a glória dele. Então, você olha para trás, para a pessoa que você era. Aquela pessoa ansiosa, amarga, egoísta, medrosa, que vivia no piloto automático. E você mal se reconhece. Não porque você se tornou perfeito, mas porque a obra que o Espírito de Deus fez em você é real. A transformação é inegável. A revolução interior te deu uma nova consciência. O novo apetite te deu uma nova fonte de alimento. As lentes da graça te deram novos olhos para ver as pessoas. A linguagem do céu te deu uma nova forma de falar. A paz na tempestade te deu uma nova estabilidade. A autoridade espiritual te deu uma nova ousadia. E tudo isso culminou em uma vida com um novo e eterno propósito. Então, a pergunta que ecoa no final de tudo isso não é se Deus é poderoso o suficiente para transformar uma vida. A história e o testemunho de milhões provam que Ele é. A pergunta final, a única que realmente importa, é para você. Você deu a Ele o controle. Você o convidou para ser um mero visitante na sua vida. Alguém que você chama no domingo, ou quando está em apuros, ou você entregou a Ele as chaves, a Escritura, o título de propriedade da sua existência. Você se rendeu completamente, porque a plenitude do Espírito Santo não é para alguns super-heróis da fé. É para toda pessoa comum que chega a um ponto de total esvaziamento de si mesma e diz com toda a sinceridade do seu ser as palavras que mudam tudo: eis-me aqui, a minha vida não é minha. Usa-me como quiseres, envia-me aonde quiseres, faze em mim e através de mim a tua vontade. Quando você faz essa oração, prepare-se, porque o piloto automático será desligado para sempre. E a maior, mais emocionante e significativa aventura que um ser humano pode experimentar irá começar. A aventura de ser um vaso cheio, um instrumento afinado, um parceiro de Deus na sua obra de redimir e restaurar todas as coisas. E não há nada, absolutamente nada neste mundo que se compare a isso. A escolha é sua. O Espírito está chamando. Qual será a sua resposta?